Olá, galerinha! Bom, pra variar, esqueci tudo novamente. Esqueci o estabilizador, esqueci o microfone, enfim. Bom, a gente tá naquele quarto das estantes que vocês viram no vídeo anterior e eu quero mostrar pra vocês uma relíquia. Eu descobri que meu namorado tem várias relíquias, inclusive eu descobri, talvez ele não lembre ou talvez ele não saiba, mas ele tem uns videogames antigos japoneses, acho que é da época do Game Watch, sabe, daquele bonequinho pretinho que tinham vários consolezinhos, né? Então eu descobri que ele tem isso. Óbvio, eu não testei, não mexi sem autorização dele, né? Até porque cada um com a sua relíquia. Mas eu vou pedir pra ele ligar e eu vou falar, deixa eu jogar. Enfim, ó, isso daqui é uma relíquia dele, né? É um jogo de navezinha antigo do Atari. Eu acho que é do Atari, gente. Deixa eu ver aqui. Não fala. Não fala mesmo. Bom, enfim. Esse daqui é o Gradius, um jogo da Konami de 1988. Esse daqui é um Gradius de 1988, tá? Não sei se vai estar a focar. Vocês podem ver, ó, ele tá até em Nihongo, né, japonês. E pra quem não sabe, Gradius, ele é um joguinho de navezinha muito difícil. Ele tem 10 estágios, mas assim, é um jogo extremamente difícil. Ali a primeira fase você tipo morre várias vezes. E os jogos antigamente eles tinham muito esse aspecto, né, de você ter poucas fases, morrer diversas vezes para decorar, né, o que vem à frente, os obstáculos, para aí você conseguir, né, batendo as fases, né, passando de nível. E o Gradius é de todos os jogos que eu já joguei antigo, eu acho o Gradius o mais difícil, porque chega um momento lá pro estágio 4, a gente nem tá na metade do game, é tanta coisa, é tanta bolinha, tiro e tal que putz, você perde. E não tem checkpoint, não tem save nada, então você começa tudo de novo. Eu só acabei o Gradius 2 fazendo uso de emulador e aí eu salvava no meio e ficava naquele salvar, download, salvar e download para começar dali, daquele ponto, né? Então, e mesmo assim eu demorei muito, porque tem chefões que são muito chatos, os bosses de cada estágio são dificílimos. O primeiro boss, que se eu não me engano, era tipo como se fosse uma fênix, um dragão, não lembro, mas ele tem um aspecto assim meio de ave. E, meu, é muito bizarro de tão difícil que é a primeira fase. E se a gente for pensar nos jogos dessa época, né, o próprio Metroid, né, o primeiro Metroid do NES, ele já é difícil também, né, porque ele não tem mapa, então você tem que procurar, todos os estágios são idênticos, né, uma outra parte que muda, então é fácil de você se perder, né. Se nós pegarmos os primeiros Castlevanias, a gente vê o quão difícil ele já é, né, tendo ali aqueles estágios, a cabeça de medusa, você toma um dano, você dá um puta salto pra trás. E os danos, conforme você vai avançando, o dano que você recebe ele acaba sendo sempre maior, né? E se eu não me engano, lá pro estágio final, acho que se você toma um dano, você já perde 4 barrinhas da sua vida, né? Então o jogo vai se dificultando muito e bastante, né? E os chefões finais também são bem difíceis, né, pra época. Se a gente pensar ali na morte, né? Ela já é um chefão ali muito chato, pensando também, né, nas mecânicas que eram muito limitadas na época. Então os jogos eles eram super curtos, né? Se a gente for pensar na atualidade 10 fases, às vezes tem jogo que tem 6 estágios, eles são muito curtos. Dá para acabar em minutos, mas pela sua dificuldade, complexidade e limitação da época, acabam se tornando jogos extremamente longos, portanto que você perde e recomeça diversas milhões de vezes. E é tão interessante que aqui atrás, né, ele até fala, né, que tipo, é uma fita, né, ó, cassete, vem de cassete, né, e ele fala assim pra você esperar antes de puxar a fita, né, ele dá toda uma instrução pra você manter, não destruir a fita. Eu acredito fortemente que esteja funcionando porque ele tá muitíssimo em bom estado, talvez aqui, né, essa lingueta aqui eu não sei se ela enferruja com o tempo porque ela parece ser de meio que metal, né? E ela tá meio, tipo, dá pra ver que ela tá desgastada. Então eu não sei se essa parte metálica desgastada
ela pode não ler, né? Mas eu acredito que hoje, com a nossa tecnologia, deva ter algum tipo de restauração dessas fitas, né? E funcionar muito bem. E ela tá inteiramente, assim, perfeita, intacta. Mas, obviamente, que não é só o grátis que a gente tem, né? Como alguns já sabem, talvez você não saiba, eu tenho um Super Nintendo, até dei uma limpada nele, etc, né? Ele tá bem amareladinho por conta do tempo, né? E eu tenho alguns jogos aqui antigos. Tem jogos aqui que eu tenho que eu nunca acabei, por exemplo, esse Sonic Knuckles, que é licenciado pela Nintendo, né? Esse daqui eu nunca acabei, eu achei ele um Sonic mais chato, eu não sei, meio estranho, né? Eu tenho um Street Fighter 2, que eu acho que esse daqui não roda mais. Ele rodava até um tempinho atrás e ele meio que parou. Eu tenho, esse é um dos meus favoritos, que é o Retorno de Jedi, é um jogo do Star Wars do Super Nintendo, pra mim é um dos melhores. É um jogo super divertido por fases. Não é um jogo difícil, mas também não é um jogo fácil. Eu acho que ele é bem mediano, sabe? E é muito legal que você pode escolher, dependendo da fase, você pode escolher o personagem. Então você consegue jogar com a Leia. E é muito legal porque você também vai evoluindo a sua arma, né? Você vai pegando upgrades da arma. Então é um jogo muito bacana. O clássico Star Fox, esse funciona perfeitamente. Gosto muito. Eu não acabei esse jogo sozinho, eu acabei graças ao meu irmão, que ele jogou junto comigo, porque eu era criança na época e eu não conseguia, né, passar de algumas fases. Então ele acabou ajudando e a gente finalizou. Na verdade, ele finalizou o game e eu fiquei lá do lado, tipo, uau, que legal, o chefão final. Esse Vegas Stakes, que eu adorava jogar quando criança, mas eu não entendia, mas eu sempre gostei do visual desse jogo, né? Ele é um jogo que eu já falei aqui no canal, ele é um jogo de cassino, então tem vários jogos, acho que Blackjack, Poker, e também tem as instruções de como joga esse jogo. E o seu objetivo é não falir, mas só que esse é o desafio, porque tem momentos, né, que você tá no cassino e aí quando você faz troca de máquina ou troca de quarto ou troca de espaço que tem os jogos, aparecem pessoas que elas vão, tipo, te perguntar alguma coisa. Então você tem que ficar ali, tipo, você vai conversar com a pessoa ou não vai? Porque a pessoa pode saquear. Inclusive eu já perdi várias vezes por conta disso, aí quando veio lá, tipo, porra, você foi roubado. E tem alguns jogos que realmente eu não entendi e eu também fiquei com preguiça de entrar na internet e ver, né, como é que joga o jogo. Mas é muito legal que eu gosto dessa estética meio anos 70, anos 80, e ele tem uma musiquinha de jazz muito gostosinha, e eu acho muito incrível a trilha sonora e a vibe desse jogo. É um jogo bem aconchegante, assim, sabe? E é engraçado que ele traz esse aspecto meio noturno, meio de night Las Vegas, é muito bom. Eu tenho um Super Mario World, eu não sei se esse daqui é original, eu também não sei se na época eles faziam jogos piratas, mas é porque eu acho tão estranho o plástico desse daqui comparado com esse daqui que é original, né? O som é diferente e também a própria imagem aqui, né? Tanto que tem uma parte que tá em japonês, né? Que fala Boro do Mario, né? Enfim, então eu não sei se esse é original, mas funciona, tá aí vivo até hoje. Eu tenho esse jogo do Batman também, que é o Batman Forever. É um jogo que também nunca acabei, pra ser bem sincero, eu nunca curti muito esse jogo. Sempre achei ele meio broken, mas a estética dele é legal, mas não é um jogo assim que eu gostei muito. Esse é um jogo que eu vi muito meu pai jogando na época que eu morei com ele, né? Morava junto eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Só que eu não gostava muito dele, porque eu achava ele meio difícil, mas eu gostava meio da estética dele, que ele tem uma estética mais adulta, dark, que é o Blackthorn. Inclusive, esse é um jogo que eu quero acabar, porque eu acho muito legal. E hoje, né, sendo criador de conteúdo de games, eu fiz uma pesquisa, acho que ano passado ou retrasado, sobre esse jogo, e eu vi o quão incrível ele é e a história dele é bacana. Então é um jogo que eu ainda quero finalizar. Não vou finalizar o Super Nintendo, óbvio, vou jogar aí algum emulador ou set online de Super Nintendo para justamente só acabar esse jogo, e é isso aí. Esse é um dos jogos favoritos da minha mãe, que é o Príncipe da Pérsia, né, do Super Nintendo. Inclusive que esse não é o primeiro Príncipe da Pérsia, né, a gente tem acho que o primeiro Príncipe da Pérsia, se eu não me engano, posso estar errado, me corrijam, acho que foi lançado pro NES, ou antes do NES. Eu só sei que ele é mais antigo, né, ainda. Ele tem poucas cores, tanto que a roupa dele é inteira branca. Dá pra ver que os pixels são maiores, né, não tem tanto pixel comparado ao do Super Nintendo. Mas a minha mãe, ela gosta muito dessa versão e ela já acabou várias vezes. Eu, inclusive, consegui acabar graças a ela.
E é tão bizarro porque ela decora, ela tem decorado até hoje, tipo, aonde tem que ir, aonde tem as coisas secretas, as poções pra aumentar a vida, né? Então é um jogo assim que, nossa, eu joguei muito com a minha mãe. Esse é um jogo que meu pai gostava muito, né? Eu acho que os pais que jogam, eles têm uma skin meio de jogar jogos de avião, carrinho, caminhão, né? Uma coisa mais assim, né? É muito engraçado isso. E a mãe tem uma skin mais jogos de aventura. Pra quem tem pais que jogam, provavelmente deve ter um pai aí que gosta desse game. E o meu pai jogava muito esse Shoplifter 3, que é Rescue Survive. E é um jogo muito legal, você anda de helicóptero e você acha que dá pra atirar em alguns tanques que estão no solo e você tem que resgatar sobreviventes. Então é muito legal, é bem divertido e até desafiador. É um jogo assim que eu gostava de jogar porque, não sei, eu gostava de jogar. E o último que eu tenho comigo, eu tenho mais. Eu tenho os 3 Donkey Kongs, mas eu não sei onde tá, acho que ainda tá na minha mãe. Mas o que tá aqui comigo é o Dragon Ball Z Final Bolt. Ele é um torneio do Dragon Ball, pra quem for lembrar do Dragon Ball Z, lembra aquele torneio? É o clássico, né, que tem aquele carinha de preto, com o cabelinho lourinho, aí os androides também lutam nesse torneio, né? Então aqui a gente consegue desbloquear os androides, tem o Goku. Não é um jogo que eu gostei muito, eu acho que a mecânica desse Dragon Ball, comparada a todos os Dragon Balls que temos de luta, eu acho a desse não tão bacana. E a gente tem vários jogos de luta, né, do Super Nintendo, e eu acho que esse do Dragon Ball é bem ruinzinho, né? E assim, é meio confuso, você não sabe muito bem assim, a forma de desbloquear os personagens. Eu acho que é um jogo assim muito... Como fizeram o jogo do Nemo, da Coraline, os jogos da Disney, ele me traz um aspecto meio jogos da Disney assim, né? Que não tem tanto desafio, não é tão interessante. Enfim, poderia ser melhor. Enfim, por enquanto esses são os jogos. Vai ter mais coisas que eu vou mostrar pra vocês, inclusive aqueles minigames japoneses que eu estou ansioso e eu não trouxe comigo. Eu me enganei, eu trouxe, está aqui. Corrigindo o meu português, estão aqui. Aqui estão eles. Ó, ai cara, tão legal isso. Chama Playtime. Acho que tô muito perto da câmera. Então deixa eu empurrar a caixa. São 3 desses minizinhos aqui. Não fala, eles não falam a quantidade de games que tem. Chama Play and Time Must Die. Eu acho que é só um jogo, ele chama Fish Catch. E é isso mesmo, ó. Ó, pra vocês verem. Do Nihon. E aí, Sakana Tori, né? Significa Fish Catch em inglês, né? Quer pegar peixe, pescar. Aí aqui, eu não entendo muito bem que tem um que é Space Station e um é Under... Ah, tá, esses são outros jogos, tá? Aqui atrás mostra outros games. E aqui, eu não vou tirar, velho. Ah, é com bateria. Interessante. Tem até... Nossa, gente. Incrível. Ó, vocês estão vendo, né? O Sakana Tori. E aqui ele já vem com esse... Como é que fala? Com esses adesivos, que aí ficam os bonequinhos pretos. E aí a gente só tem o botão de andar para a esquerda, para a direita. E a gente tem Game 1 e Game 2. Tem o Time Alarm e a série, eu não sei o que significa. Mas são joguinhos só que você vai movimentar o bonequinho. E eles têm 2 jogos, né? Ou seja, é o mesmo game, né? O Fish Catch. Só que aqui vocês vão... É como se fosse outra modalidade dentro do mesmo game. Entendeu? Aqui temos outro. Eu acho que esse é da Bandai. É da Bandai. Antes da Bandai, ser só Bandai Namco, acho que agora é o nome, né? Era antes Bandai Electronics. E aqui a gente tem um, que é Kyofu no Mujinto. Kyofu no Mujinto. Da Bandai Electronics. Ó. E eu acho que ele funciona, a base de bateria dele funciona a luz. Então tem até aqui atrás que mostra, ó. Você coloca o videogame sobre uma lanterna, né, uma lâmpada, e aí ele funciona. Gente, isso daqui é assim, relíquia da relíquia. Ó, ele lembra muito Game Boy Advance, ó.
E é interessante, ó, vem escrito LSD Solar Power, né? Ou seja, a luz solar. Aí, vamos lá. Ó. Vou ver aqui na luz, acho que não tem luz o suficiente pra... Nossa, não, acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Aí, ó, veio a sombra. Eu vou movimentar a câmera pra vocês verem que tá funcionando, gente. É um pouquinho de luz só. Cara, isso daqui é tecnologia, porque o pouco de luz que tem já funciona. Ó, vou apoiar aqui pra vocês. Ó. Estão vendo, ó? Que eu tô mexendo pro lado, ó, fui pego. E a ideia é sobreviver. Ai, corre. Corre. Ah, perdi. Viu só? Cara, isso é extremamente incrível e fodástico de bom. Aqui é só uma demonstração, né? E é isso. Meu, eu tô extremamente impressionado com esse joguinho aqui. Por mais bobinho que ele seja, né? Que é um jogo de sobrevivência, né? De você não ser pego por tubarões, né? Enquanto você tá em alto mar. Mas o que eu fiquei impressionado que isso daqui... Ai, acho que não vão falar a data, gente. Mas é só jogar no Guru que provavelmente a gente já encontra. Mas o que me deixa impressionado é que é isso, gente. Deve ter o quê? Deve ter lançado em 80, 90, por aí, né? Mas é isso, pensar que esse videogame funciona. Eu acho que o mais legal é que o sistema solar desse consolezinho, ele é tão potente que mesmo aqui, não estando com uma luz direta, ele já liga. Então, para vocês verem quanto é sensível essa questão da luz solar, né, do próprio console, que o pouco de luz, de luminosidade que ele recebe já funciona. Está em perfeito estado, gente. E juro, eu fico assim, impressionado de quão é muito louco o mundo dos videogames, né, quando a gente vai lidando com essa parte mais antiga das coisas, né? E ver o quanto elas funcionam ainda. E provavelmente o fish catching que eu mostrei anteriormente deva funcionar, só tem que ter aquelas baterias redondinhas, sabe? E eu tenho, porque durante as coisas que eu tava encaixotando, eu vi que tinha, e aí, óbvio, eu não joguei fora, né? E eu sei que tá em alguma dessas 3 caixas que eu trouxe. E o último, ele também é por meio de energia solar, é o Jack and the Beanstalk. O João e o Pé de Feijão, tá? Então nós temos aqui, ele é japonês, não fala qual é a companhia, né, a produtora, só tem Apple Pocket Digicom, deve ser alguma pequena companhia que tinha, né, alguma pequena empresa, nem sei se ela existe ainda, né? Mas, enfim, e também ele funciona na mesma vibe do branco e preto, ó. E aí vamos ver como é que tá o estado dele. Bom, o Flávio, né, que é o meu namorado, ele conserva muito bem as coisas dele, assim, um nível extremamente absurdo. Então, obviamente que tudo que vem dele eu sei que vai estar funcionando extremamente bem. Esse daqui, obviamente, né, os botões aqui estão mais desgastados porque é aquela tinta, então passa o tempo vai desgastando. Mas ó, ele é muito bonitinho, ele lembra como é que fala? Ele lembra um pouco um DS, né, pelo estilo dele, pela cor. Óbvio, eu sei que o DS é maior, eu tenho um, mas ele também, ó, funciona por energia solar, né? Vou até me aproximar, é que o sol foi embora, então a gente não vai conseguir muita coisa. E tá funcionando perfeitamente, tá? O pouco de luz que eu fui lá ter, até aqui, ó, fica mais fraco, mas aparenta, tá? E é isso. Aqui a gente tem pra andar pra direita, pra cima, pra baixo, pra esquerda, botão de start e modo. Deve ter 2 modos, né? Então, esse mini joguinho. E ó, pra vocês verem, ele recebe a luz solar aqui pela lateral, aparece os bonequinhos e você controla entre esses 4 botões.
é muito legal, né? Tudo bem que é um joguinho meio bobinho assim, né? Mas pensar na época, para uma criança dessa geração, isso daqui é muito legal. E fora que deve ter sido uma paz para os pais, tipo, uma viagem que a criança tá fazendo, né? E de manhã recebe luz e funciona, e tá funcionando perfeitamente. Meu, é muito legal. Eu vou ver até um jeito depois de posicionar a câmera e jogar um pouco para mostrar a funcionalidade, né? Mostrar mais a gameplay desses joguinhos aqui. Mas é isso, tá funcionando perfeitamente. E ele lembra muito a época do Game & Watch, né? Que é da Nintendo. Pra quem não sabe, tem até o personagem no Smash Bros, que é o Mr. Game & Watch. Mr. Game & Watch! Que são jogos que eram bonequinhos pretos e você movimentava. São vários minigames que tem, inclusive se vocês pesquisarem aí na internet, vão ter algum site online que vão ter esses jogos, ou emuladores, enfim. Nem precisa de emulador, porque o jogo é tão antigo e tão bobinho que tem site online. Mas depois pesquisem, é Games and Watch, tá? O AND em inglês, AND, ou aquele AND, né? Aquele símbolo que significa AND em inglês, tá? E Watch de assistir, então Games and Watch vai estar aqui na tela para vocês, tá? Deixo o link também na descrição para facilitar para vocês se encontrar algum site. Esses jogos, para a época, foi muito importante, né? Foi uma revolução, né? E esses minigamezinhos também é uma grande evolução na indústria dos games, principalmente para os jogos de bolso, né? Como nós tivemos a Nintendo, que fez o Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS, o PSP e agora, né, o Nintendo Switch. E o mais recente, Nintendo Switch 2. E até o momento é isso, gente, o que eu tenho pra mostrar pra vocês, porque o resto é cacareco, é só cabo, né? A maioria aqui das 3K são cabos de fio, então não tem mais o que mostrar. Mas quando eu vi esses 3 joguinhos, eu na hora falei, cara, eu preciso mostrar isso pra eles, porque nem eu sabia da existência deles, né? Principalmente desses 3 jogos aqui. E eu fiquei tão assim, tipo, caramba, mano, como é que é isso? Como é que funciona e tal? E agora é o mais legal que, mexendo nisso, eu descobri junto com vocês como é que funciona. Eu achei muito incrível e até mais interessante a gente pensar uma questão de sustentabilidade. Olha que interessante. Hoje, um dos nossos maiores problemas, né, na indústria, não só dos games, mas mundialmente, é a questão de impactos ambientais. E eu olho para esses consoles e fico me perguntando o quão eles são mais sustentáveis e o quão seria mais interessante, né, ou a possibilidade da gente começar a criar jogos com sistema solar, né? Tudo bem, aqui eu sei que ele não vai necessitar de uma energia tão forte para rodar o jogo, né? Eu acho que por isso que a gente não tem isso nos videogames atuais. Mas a importância da gente começar a rever esse conceito e de repente criar uma nova tecnologia que consiga sustentar os consoles atuais, né? Ou que fizesse de forma híbrida, ele funciona tanto a bateria ou quanto a luz solar. Eu acho que isso seria interessante, né? A gente pensar em um futuro de games sustentáveis, né? E isso seria algo inovador, interessante e sustentável. Bom, gente, vou ficando por aqui. Esse é o nosso episodinho da semana, tá? Conforme vão tendo mais coisas interessantes daqui da mudança, eu vou trazendo pra vocês, atualizando. Me acompanhem direitinho nas redes sociais todos os dias, full time, que vocês estarão notificados, ok? Gente, aquele meu domo arigato, bye bye, mata.